Então, boa tarde, gente. Prazer enorme conversar com vocês aqui, discutir esse assunto. Principalmente depois que o professor Raul Veloso falou hoje de manhã, a minha tarefa fica extremamente difícil, Raul, porque foi, além da profundidade, foi muito descontraída a palestra dele. E eu lembro quando eu tomei posse, Elvésio, como presidente do Tribunal de Contas do Estado do Ceará, fiz um discurso, Valdeci, caprichei, pesquisei e tal, fiz o melhor que eu pude. Aí um colega nosso, Inaldo, querido, amigo querido de todos nós, que na época era presidente do TCE da Bahia, disse, gostei do seu discurso, mas faltou humor. Aí eu digo, puxa, Inaldo, só porque eu sou aqui do Ceará, eu não sou nem Renato Aragão ou chicanismo. Então, infelizmente, essa característica eu não tenho. Até tentei, me esforcei, comecei a ler umas piadas e tal, mas ninguém ria, gente, das piadas que eu fazia, todo mundo achava sem graça, então eu desisti, vi que não era o meu talento, Raul. Então, mas esse assunto que eu estou discutindo já há algum tempo, debatendo com alguns colegas, apresentando, é uma coisa experimental, uma coisa que a gente começou a fazer no Tribunal de Contas do Ceará, e ainda está em caráter experimental, que eu queria aqui apresentar para vocês, discutir com vocês, que é em busca... você pode colocar aí o PowerPoint? Não sei como é que está. Em busca de uma abordagem, uma nova abordagem para o controle das finanças públicas pelos tribunais de contas. Qual é o ponto aqui central, gente? O ponto central é o seguinte, olha, todos sabemos, todos acompanhamos a deterioração das contas públicas. Não é isso, professor Marcos Abraham? Todo mundo sabe isso, o Raul apresentou com muito brilho hoje, a gente está vendo nos jornais todo dia, crise na União, a União só não atrasa salários e fornecedores porque emite títulos, emite moedas, senão também estaria atrasando salários, estaria atrasando fornecedores. Então, a crise na União, a crise é nos estados, e é interessante isso, porque quando a gente olha, por exemplo, os números do Banco Central, abaixo da linha, a gente pensa que os estados nem têm, até o Raul me chamou a atenção outro dia, pensa que os estados nem têm crise, porque eles têm um pequeno superávit, né, das estatísticas oficiais. Mas as estatísticas oficiais, aquelas que o Banco Central mede, não mostram esse volume enorme de atrasados com fornecedores, com servidores e tudo mais. Esses números não são revelados pelas estatísticas oficiais que o Banco Central apresenta. Mas o fato é que todos acompanhamos aqui salário atrasado em vários estados, parcelados, fornecedores sem receber em dia, uma série de problemas que nós enfrentamos. E aí muita gente vem dizer o seguinte, olha, gente, muitas críticas que os tribunais têm recebido. Espera aí, vocês não dizem que são os guardiões das finanças públicas, que vocês são os guardiões da lei de responsabilidade fiscal? Aí alguns professores, outro dia o professor Marcos Lisboa perguntou, onde estavam os tribunais de contas quando essa crise toda aconteceu, quando essa deterioração fiscal toda aconteceu? Onde estavam os tribunais de contas? Aí alguém vai dizer, olha, os tribunais de contas até participaram disso porque fizeram interpretações criativas e flexíveis em alguns estados, não em todos e tudo mais. Tem um pouco isso. Meu diagnóstico é um pouco diferente. Eu acho que em linha um pouco... O Raul tem um diagnóstico talvez até um pouco mais extremo do que o meu ainda. Mas o meu diagnóstico é o seguinte. Os tribunais de contas, em relação às finanças públicas, da forma como eles estão organizados hoje, eles não foram feitos para fazer o controle macrofiscal. Ou se foram, é mais ou menos, conselheiro Elvésio, como Brumadinho, como a barragem lá de Brumadinho ou de Mariana. Quando a coisa é muito grande, aquela barragem não vai segurar. Não tem aquela instituição, ela não foi desenhada, ela não tem o desenho institucional correto, adequado, como está hoje, para fazer o controle macrofiscal. Então, assim como Brumadinho, a barragem, não impediu aquele acidente tão trágico e tão triste, como Mariana também não impediu, os tribunais de contas também não conseguiram impedir, porque eles não foram desenhados para isso, para o controle macrofiscal. E por várias razões. Então, se a gente olhar, por exemplo, os tribunais foram muito bem, Raul, têm ido muito bem em vários campos. Por exemplo, no campo de auditorias. É fantástico a evolução dos tribunais de contas em auditorias. Hoje o ministro Benjamin Zimler mostrou para a gente vários campos. Por exemplo, nos fundos de pensão, aquilo você que é aposentado pela Previ, Raul, deveria se preocupar, viu? Porque o que ele mostrou, como tem problema de governança, como a taxa de retorno é baixa. Então, os tribunais atuam muito bem na área de auditoria,
tem atuado muito bem na área de TI, tecnologia da informação, tem atuado na área de Big Data, então tem atuado muito bem em várias áreas, mas na área do controle macrofiscal não tem sido muito criticados. E a razão é isso, meu ponto de vista é esse, é que, primeiro, eles não foram desenhados para isso, e depois, eles funcionam como uma barragem pequena para pressões tão grandes. E um exemplo para vocês, digamos que aqui no estado de Goiás, ou no estado do Ceará, ou do Piauí, a Polícia Militar faça uma greve, extremamente dura a greve e tal, e aí o governador resolva dar um aumento para a Polícia Militar, por exemplo, ou para qualquer categoria. Gente, como é que o Tribunal de Contas vai impedir, desembargador Abraham, que o governador, depois da greve, dê aumento de salário para os policiais? O Tribunal de Contas, gente, não participa da decisão da despesa. O fato é que a decisão de despesa, quem faz despesa é o Poder Executivo e a Assembleia Legislativa que autoriza o orçamento. Nós não participamos, o Tribunal de Contas não participa da decisão da despesa pública. Então, você vai ser cobrado por algo que ele não faz parte disso, não é? E veja, o ministro estava falando hoje, o ministro também, Benjamin Zimmer, assim, olha, gente, nós aprovamos ontem, nós votamos ontem, regular com ressalva, viu, Valdeci? O que dizia o ministro aqui? Aprovamos ontem, regular com ressalva, as contas do presidente Temer. E aquilo nos causou isso, não sei o quê. Gente, o presidente Temer parece que isso foi na Idade Média. Faz tanto tempo já isso. Quem quer saber do governo, não é? Quem quer saber das contas do governo do presidente Temer? Ninguém está interessado nisso. Não é? Do ponto de vista de controle fiscal, o que interessa é não olhar para trás. O controle fiscal dos tribunais de contas, ele é muito isso, ele é muito retrovisor, olhando para trás, esses alertas para trás. Então, para mudar esse jogo, é isso que eu estou propondo aqui, para mudar esse jogo, não é que vai impedir completamente, não, mas vai reforçar o dique, vai reforçar a barreira. O Brumadinho vai aguentar mais tempo. É que tem que olhar para frente. O tribunal tem que ter um controle muito mais de olhar para frente. Olha, fez uma medida hoje, o tribunal tem que ter o poder de alertar para frente. Olha, está tendo uma greve da Polícia Militar, estou negociando lá um aumento. O tribunal já se levanta. Ok, podem dar o aumento se vocês quiserem, é com vocês, mas o impacto será esse, será aquele. É a primeira instituição que já alerta. E aí ele entra na mesa de negociações alertando isso. Hoje isso não existe. O controle é todo para trás, olhando para o retrovisor. A experiência que eu vejo no TCU, por exemplo, eu acho que é sintomático isso, o discurso do ministro, que foi brilhante, mas ele fala, olha, presidente Dilma, muita dificuldade. Gente, Dilma não, presidente Temer é a Idade Média, né, gente? Quem está mais preocupado com isso tem que olhar para frente agora. Não é isso? Do ponto de vista de controle. Então, essa abordagem que eu vou tratar aqui, que é do monitor fiscal, é exatamente nessa direção. Então, um pouco falando sobre esse desequilíbrio fiscal, né, nas esferas de governo, que aí já falei um pouco disso, números que todo mundo conhece, o déficit primário na União, o déficit de dívida bruta crescendo de forma explosiva, muitos estados, não todos, mas muitos estados e municípios com grave desequilíbrio. Só em 2019 a gente espera um déficit na União de quase 140 bilhões, como disse bem o Raul, isso tem que ser financiado de algum jeito, e é com a emissão de moeda, com a emissão de título da dívida. Os estados não têm essa possibilidade. Esse aqui também, o número de vários estados, que os indicadores são os piores possíveis, em geral, ali Goiás, ele no meio ali, uma dívida sobre a receita também muito elevada, gasto pessoal muito elevado, tudo isso ultrapassando os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Vários estados ultrapassam. O Rio de Janeiro, uma situação caótica, como todos sabemos. Minas Gerais também uma situação muito difícil, o gasto pessoal, segundo esse dado aí, quase 80%. A receita corrente líquida, na lei diz que é só 60%. Enfim, problemas em vários estados, e problemas na União. Estado primário do governo, também esses números aqui são muito conhecidos, a partir ali de 2014, déficits, tinha superávit déficits substanciais e sem nenhum tipo de perspectiva de melhorar isso, não é? Então, a grande pergunta que se faz é essa, olha, gente, quando a gente olha para cá, aqui, ó, a pergunta que o professor outro dia, Raul, fez para os tribunais de contas estaduais, Valdeci, onde estavam os tribunais de contas dos estados? A minha pergunta pode se fazer, onde estava o TCU quando houve isso aqui, ó? Essa deterioração fiscal. É a mesma coisa, no TCU é a mesma coisa, quer dizer,
ele não conseguiu impedir isso, e nem tem instrumentos para isso, para impedir essa deterioração aqui. Ó. Aqui é só a União, ó, governo central. O TCU não tem instrumentos para impedir essa deterioração aqui. Como os tribunais de contas estaduais não foram desenhados para isso, foram desenhados para fazer auditoria, foram desenhados para julgar contas, não para esse controle macrofiscal. E o que aconteceu, então? É o ponto que eu disse, não foram desenhados para isso, esses alertas da LRF, na sua maior parte, são inócuos, porque eles estão olhando para o passado, olhando para o retrovisor. Como eu disse, eles são organizados e têm melhorado muito no julgamento de contas e realização de auditorias. Meu ponto é esse, que o controle macrofiscal exige habilidades e procedimentos muito distintos dos que são praticados hoje pelos tribunais de contas. Então, a resposta é essa. Onde estavam? Eles não foram desenhados para isso. Além de tudo, como eu falei há pouco, eles não participam das decisões de gastos públicos. Né? Quando se aumenta uma determinada despesa, não é o Tribunal de Contas que vai dizer que pode e que não pode. Pois bem, quais são as respostas, então, à deterioração da crise fiscal? Uma delas, a gente vê, uma das manifestações, é a criação da instituição fiscal independente. Estava conversando até com o Valdeci hoje, na hora do café. Gente, se o TCU exercesse bem esse papel, esse controle macrofiscal, a instituição fiscal independente não teria nem nascido. Ela nasceu, a instituição fiscal independente, e tem ocupado um espaço enorme. E é impressionante, Raul. Outro dia eu visitei lá, o Felipe Salto esteve lá no Ceará, outro dia eu visitei lá a instituição. Funciona uma salinha, deve ter uns 30 metros quadrados, 7 pessoas trabalhando. E quase todo dia eles estão no jornal, né? Produzindo relatórios de excelente qualidade. 7 pessoas trabalhando. Então, é um espaço muito bem que os tribunais de contas poderiam ocupar, tem todos os instrumentos para ocupar, que é esse espaço que a instituição fiscal independente está ocupando. Mas precisam se reorganizar para tanto. E é o que eu vou propor aqui. Essas reformas aqui institucionais, que não são importantes. Ou que não são difíceis, são importantes, mas não são difíceis de fazer. Então, é possível redirecionar, a pergunta que eu faço, é possível redirecionar os TCs para satisfazer essas necessidades, que é uma necessidade da sociedade, assim, um controle maior das contas públicas, se não evitar, mas ser um dique mais forte, uma barreira mais forte? Meu ponto é esse. Eles precisam de núcleos específicos para isso, uma espécie de instituição fiscal independente dentro de cada tribunal, com muito mais agilidade do que os procedimentos normais dos tribunais de contas, que são judicialiformes, que têm ampla defesa, contraditório, colegialidade, tudo isso é extremamente importante para julgamento de contas. O judicialiforme é ótimo para julgamento de contas, mas péssimo para o acompanhamento macrofiscal, que seja de velocidade. Já pensou, Valdeci, estamos lá fazendo um acompanhamento lá no Tribunal de Contas de Pernambuco, aí um conselheiro pede vista. Aí fica lá 3 semanas, aí o outro pede vista, 3 semanas. Gente, perdeu completamente o espírito da coisa, né? Do alerta, de olhar para frente, de não ser retrovisor. Os profissionais são diferentes também. Os profissionais dos tribunais, muito preparados, um corpo extremamente qualificado, mas basicamente contadores, engenheiros, gente da área jurídica. Aqui não, gente. Para fazer isso, gente com sólida formação em economia, finanças públicas, estatística, fundamental que isso acontecer. Como eu estava te falando, o procedimento de acompanhamento e tomar decisões diferentes dos métodos usuais, que são muito lentos, porque são colegiados, porque são judicialiformes. Então, isso, para fazer esse controle macrofiscal, não dá para ser assim, porque não vai conseguir ter sucesso. Então, esse característica desse setor, né, para a gente criar essas instituições fiscais independentes dentro dos tribunais de contas, a gente absorver essa função bem. Tem que ser ágil, que está olhando para frente, tem que ser tempestivo, não adianta ser excelente, mas atrasado, porque não serve mais. Tem que ter delegação do plenário para fazer alerta, quer dizer, o plenário tem que dar a delegação a um certo grupo para fazer isso. E tem que ter instrumentais sofisticados, com a disponibilidade de modelo econométrico que avalie e calcula os impactos de políticas públicas em discussão ou já implementadas. E aí, é isso que a gente está desenvolvendo lá no Ceará e que eu quero compartilhar com vocês, trocar ideias com vocês, que é o monitor fiscal. O que é que a gente fez? Como a gente não tem, Elvésio, lá realmente gente, não é o nosso pessoal, realmente o pessoal lá é contador, é engenheiro, o pessoal da área jurídica, como é que a gente fez? Fizemos uma parceria com a Universidade Federal. Tinha uma pessoa lá, que eu contratei como meu assessor direto, para chefiar isso. Ele tem PhD em Economia na Universidade de Chicago,
ou até conheceu, né, o doutor Jaime lá. E está coordenando uma equipe de PhDs em economia, todos ligados à universidade, recebendo bolsa, paga pelo tribunal, para organizar esse setor lá. E é isso, olha, a gente está usando um modelo de equilíbrio geral que calcula os impactos de medidas governamentais do lado das despesas e do lado das receitas. A gente tem muitos bancos de dados no tribunal, mas a gente nem usava. Um monte de banco de dados lá, presidente Selmar, que a gente não usava, ficava lá sem um uso, subutilizado, não é? Então, eles estão usando intensivamente essa quantidade enorme, essa massa de informação, de dados que o Tribunal de Contas tem. Por isso aí, eu vejo aquela história do Big Data. A gente comprou lá um software que é extremamente sofisticado, que é o SAS americano, e que ele tem a capacidade de trabalhar com bancos de dados gigantescos. E fazer, com isso, a partir desses modelos, esse monitor fiscal, alertas tempestivos, alertando de forma, no momento, não adianta ser depois. Aí eu vou mostrar um pouco para vocês o monitor fiscal que a gente está desenvolvendo lá no TCE, no Tribunal de Contas do Estado do Ceará. É inspirado em quê? Nesse Fiscal Monitor que o FMI tem, no Observatório de Política Fiscal da Fundação Getúlio Vargas e no que a instituição fiscal independente está fazendo. Melhora a transparência e, principalmente, o objetivo dele é permitir que o Tribunal de Contas faça essa análise e faça alertas tempestivos. Olhe para frente e não apenas para o retrovisor, seja farol. Então, o que a gente está fazendo lá? Um relatório trimestral com análise detalhada das contas públicas do Estado e do município, alertas de conjuntura e preditivos, isso é fundamental, alertas preditivos, não é? Qualquer medida que se faça, por exemplo, essa, Raul, agora, a reforma da Previdência lá, não é? Olha, os estados não serão alcançados pela reforma da Previdência. Que impacto isso vai ter? Não é? Com impacto com ela ou sem ela. Esse tipo de análise o nosso monitor fiscal faz. O objetivo dele é fazer. Então, ele antecipa ou melhora a deterioração das contas públicas. Ele faz uso do grande volume de informações recebidas pelo TCE. Eu digo isso, gente, pela minha experiência prática. Como quarto ano já como presidente do tribunal. E quem está fora, imagina assim, olha, o presidente do Tribunal de Contas é o sujeito mais bem informado do Estado. O sujeito que sabe tudo das contas públicas. Na prática, eu não sei se a experiência do Selmar é essa, mas na prática eu vejo que não. Na verdade, a gente olha muito para trás, a gente toma decisões lá, a gente não sabe a posteriori, anda muito a reboque, não é? É muito reativo, participa muito pouco do jogo, pelo menos no sentido, não é que o tribunal vai decidir no lugar do Executivo, no lugar da Assembleia Legislativa, no lugar do Parlamento, não é isso. Mas ele tem esse papel, já que se cobra tanto dele. Francisco, se cobra tanto dele. Onde é que vocês estavam quando deterioraram as contas públicas? O que é que vocês fizeram? Quer dizer, se é só depois, o DIC não funciona realmente. Como o Brumadinho, se é só um DIC, realmente, é muito difícil, porque a entrada, né, não é a barreira, não é o DIC que vai decidir. Mas aqui o tribunal passa a influenciar a própria decisão, no mínimo alertando. Olha, podem dar esse aumento que estão pedindo, a Polícia Militar, ou para os fiscais, ou para isso, para aquilo outro. Podem fazer essa política pública, podem estender mais UPAs, podem fazer isso, podem fazer aquilo outro. Ok, decisão política. Mas o tribunal já alerta, com esse tipo de instrumento, monitor fiscal, quais são os impactos daquilo, o que é que aquilo vai impactar sobre a receita corrente, pode dar sobre o endividamento, sobre o resultado primário, não, quando vai dar um incentivo fiscal. Olha, novo incentivo fiscal vai ser dado. Ok, decisão política, mas o tribunal já alerta. Então, ele entra no jogo de forma muito mais forte, né? Ele reforça o DIC nesse sentido, porque a taxa de entrada das coisas na barreira, no DIC, ele já faz parte disso. Então, a estrutura lá desse que a gente está pensando, a despesa, a evolução, né, e projeção do gasto com pessoal, mais investimentos, previdência, dívida, todas as variáveis de dívida, evolução, capacidade de pagamentos, sustentabilidade, receita, subsídios, qualquer subsídio, incentivos fiscais, enfim, tudo que cause impacto sobre as contas públicas, o monitor fiscal tem esse objetivo. A exemplo da instituição fiscal independente, é isso, instituição fiscal independente dentro do Tribunal de Contas. Esse é o nosso objetivo, ocupar esse espaço para lá. Então, aqui apenas um pequeno exemplo. A LDO do Estado do Ceará tem lá dizendo que o PIB esse ano do Estado cresce 3,8%. Todo mundo sabe, foi feito em um outro momento. Agora, com essa crise toda, ninguém aposta mais que o Estado do Ceará cresça esse ano 3,8%. Então, a gente já foi lá, o pessoal do Monitor Fiscal calculou, olha, no máximo,
1,6%. Isso muda tudo. Muda a projeção de receita. Então, olha, gente, se a projeção de receita agora é outra, então quando você está fazendo um plano de carreira, por exemplo, e está projetando lá as despesas de pessoal nos próximos 3 anos, este ano e nos próximos 2 anos, quando eu digo, olha, esse 3,8 não é isso, é 1,6 só. Então, as possibilidades disponíveis para fazer aquele plano de carreira serão outras. E no sentido contrário também, se tivesse lá que super conservador e o Estado estivesse crescendo, o tribunal já apontava, não, tem mais margem, tem mais espaço, né, do que vocês estão apontando. Mas o fato é que, com isso, voltando para o ponto, a capacidade do tribunal de interagir, de entrar nesse jogo, e aí sim, essa cobrança que a sociedade faz dele, ele ter um papel muito mais relevante de fato. Aqui é só um exemplo também do trabalho que a gente está fazendo lá. Isso aqui é a despesa pessoal dos municípios do estado do Ceará, dos municípios. E aqui em relação à despesa pessoal em relação à receita corrente líquida. E a gente viu aqui que é interessante isso, que muitos estados, 97 municípios, aumentaram a despesa em relação à receita corrente líquida no período de 2014 a 2018. Mas 87 reduziram. Então é isso, a gente escuta muito os prefeitos vão se queixar, vão reclamar, olha, precisa o tribunal interpretar de uma forma mais flexível, vamos excluir aquilo, por isso, por aquilo outro. E a gente mostra, gente, olha, muitos conseguiram. E aí por que vocês também não podem conseguir? Então esse tipo de análise também, que o monitor fiscal permite, até torna a gente fica menos no escuro, né? Permite que a gente tenha muito mais altivez nesse tipo de interlocução com os prefeitos, por exemplo, municipais, porque a gente mostra claramente para eles que muitos conseguiram reduzir. Então, basicamente, essa aqui é a ideia do monitor fiscal. Só para concluir, arrematando essa história, essa é o nosso propósito, ou seja, o Tribunal de Contas ser um ator relevante, não é? No equilíbrio das contas públicas, no equilíbrio, no acompanhamento e no controle macrofiscal. A minha experiência, e vejo em vários tribunais de contas do Brasil afora, é que o tribunal é muito reativo, ele olha muito para o retrovisor. Com esse tipo de coisa, nós teríamos um lugar à mesa com muito mais força e poderíamos servir muito mais à sociedade nisso que a gente tem sido cobrado. Vai resolver? Claro que não. Realmente, se o volume lá de rejeito na barragem for muito grande, não tem barragem no mundo que segure. Não é o Tribunal de Contas que vai segurar. Mas o fato é que será um reforço, na minha visão, substancial, principalmente para evitar problemas, que o alerta já terá sido dado a tempo. Obrigado, gente. Era isso que eu queria falar com vocês.